Existem histórias que parecem ter nascido exclusivamente para habitar os cantos mais sombrios da internet. Relatos que se espalham de forma quase viral, passando de fórum em fórum, de e-mail em e-mail, como uma espécie de praga digital. É nesse cenário que surge uma das creepypastas mais perturbadoras já criadas, Smile Dog. Para quem é familiarizado com o universo das creepypastas, o nome já causa certo desconforto. Smile Dog é mais do que uma simples história de terror. É uma ideia que se recusa a sair da cabeça, uma imagem que assombra mesmo depois que a tela se apaga. E é exatamente assim que começa, com uma imagem. Dizem que a origem do Smile Dog remonta a um arquivo chamado smile.jpg. Quem o abre se depara com uma fotografia borrada e estranhamente distorcida de um cachorro, geralmente descrito como um husky siberiano, com um sorriso grotesco e desumano. O fundo da imagem é escuro, indefinido, e há uma sensação inquietante de que algo está profundamente errado. Mas o pior não é a aparência do cachorro, é o que a imagem provoca. Relatos dizem que após ver o smile.jpg, a pessoa começa a ter pesadelos vívidos, episódios de pânico e uma sensação crescente de paranoia. Alguns descrevem ouvir uma voz sussurrando à noite. Outras juram ver o cão sorridente em seus sonhos, parado no canto do quarto, esperando. Há quem afirme que a única forma de se livrar da maldição é encaminhar a imagem para outra pessoa, como se fosse uma maldição contagiosa, um vírus psicológico. O caso mais conhecido envolvendo o Smile Dog é o de uma mulher chamada Mary. Ela teria recebido o arquivo de um conhecido através de um e-mail intitulado Simplesmente Sorria. Segundo relatos, Mary entrou em um estado de completa deterioração mental após visualizar a imagem. Desenvolveu agorafobia, crises de ansiedade e se recusava a falar sobre o que havia visto. Em uma das últimas tentativas de contato, um blogueiro que investigava o fenômeno tentou entrevistá-la. Mary concordou, mas antes do encontro, ela teria cometido suicídio. Em sua carta de despedida, deixava um aviso claro: não veja a imagem. A força da creepypasta Smile Dog está justamente na sugestão. A imagem quase nunca é mostrada diretamente. O leitor é conduzido por meio de relatos em primeira pessoa, fragmentos de e-mails, entrevistas com vítimas, todos cuidadosamente construídos para dar a impressão de autenticidade. Isso é o que torna essa história tão eficaz no terror psicológico. O medo não está no que você vê, mas no que você imagina. A narrativa também levanta questões sobre o poder da internet como veículo para o terror moderno. Diferente de lendas urbanas tradicionais que se espalhavam oralmente, as creepypastas são estruturadas para parecer reais, com o uso de linguagem técnica, datas específicas, nomes verossímeis. No caso de Smile Dog, muitos fóruns antigos registram supostos testemunhos de pessoas que receberam o smile.jpg por e-mail. Alguns afirmam que seus computadores travaram ao abrir o arquivo, outros que suas vidas nunca mais foram as mesmas. O terror da história se intensifica ao perceber que qualquer um pode ser a próxima vítima. Tudo o que precisa é ver a imagem. E é aí que a história ganha força nos tempos modernos. Em um mundo onde tudo é compartilhado instantaneamente, onde imagens se espalham como fogo, o conceito de um arquivo amaldiçoado se torna ainda mais ameaçador. Afinal, quem garante que ao clicar em uma simples imagem, você não estará abrindo as portas para algo muito mais obscuro? Smile Dog representa o tipo de horror que se infiltra de maneira sutil. Não há monstros correndo pelos corredores, não há gritos desesperados. Há apenas uma figura sorridente, imóvel, aguardando o momento certo para se manifestar. E essa passividade é o que o torna tão eficiente como figura do terror. É o tipo de suspense que se constrói no silêncio, na espera, na incerteza. Existem variações da imagem, versões falsas que circulam como forma de zoeira ou tentativa de reviver a lenda. Mas os fãs mais dedicados da creepypasta juram que o verdadeiro smile.jpg é único, e que suas consequências são reais. Não há provas concretas, obviamente, mas é essa ausência de provas que alimenta ainda mais o mito. Afinal, o que é mais assustador do que um terror que não pode ser desmentido nem confirmado? A psicologia por trás do medo provocado pelo Smile Dog
também é digna de nota. A ideia de que uma simples imagem pode provocar loucura remete ao conceito de memética, a teoria de que ideias podem se espalhar como genes, infectando mentes e alterando comportamentos. Smile Dog, nesse sentido, seria um meme assassino. Algo que, ao ser visto, instala uma semente de medo profundo, uma fissura na sanidade. O texto da creepypasta original é construído com maestria, mantendo o suspense e a tensão em cada parágrafo. O narrador descreve sua própria busca pela imagem, seus encontros com vítimas, suas dúvidas sobre o que é real e o que é invenção. Há momentos em que o leitor se pergunta: será que estou apenas lendo uma história, ou estou me aproximando perigosamente da mesma armadilha que capturou tantos outros? Essa é a genialidade por trás da lenda do Smile Dog. Ela não precisa de jumpscares ou cenas gráficas para causar terror. Ela se insinua na mente do leitor, planta uma dúvida incômoda, uma sensação de que algo está errado. E uma vez que essa sensação se instala, é difícil se livrar dela. Você começa a se perguntar: será que essa imagem realmente existe? Será que alguém já a viu de verdade? E se eu procurar agora? O que torna o Smile Dog ainda mais eficaz como ícone do terror digital é sua simplicidade. Um cachorro sorridente, uma imagem estática. Mas é esse contraste entre o familiar, um cão, símbolo de amizade e segurança, e o monstruoso, o sorriso humano, distorcido, antinatural, que cria o verdadeiro desconforto. É como se algo essencialmente bom tivesse sido corrompido. E essa inversão é profundamente perturbadora. A cultura da internet abraçou a figura do Smile Dog como uma das grandes lendas do terror online. Sites como 4chan, Reddit e Creepypasta Wiki mantêm a história viva, recriando versões, atualizando a lenda, alimentando a curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, existe um certo respeito não declarado. Muitos evitam buscar a imagem verdadeira. Não porque acreditem realmente na maldição, mas porque, em algum nível, sabem que o medo é real. Creepypastas como Smile Dog são uma prova do poder do terror quando ele é bem contado. Não é preciso muito para causar impacto. Uma boa história, uma construção cuidadosa de suspense e um elemento visual marcante. Quando combinados, esses elementos criam algo que vai além da ficção. Criam um mito. E é por isso que, mesmo anos depois de sua criação, Smile Dog continua relevante. Ele representa um tipo de terror que não depende de sangue ou violência gráfica. É um medo que se instala devagar, que cresce quando estamos sozinhos, à noite, com a luz do monitor iluminando o rosto. É o tipo de terror que faz você pensar duas vezes antes de abrir aquele e-mail estranho com o título Smile.jpg. No final das contas, o sucesso de Smile Dog como creepypasta se deve à sua capacidade de explorar nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido, da loucura, do que pode estar escondido naquilo que consideramos inofensivo. E enquanto houver pessoas dispostas a contar, ou a ouvir, essa história, ela nunca deixará de assombrar a escuridão da internet. Então, se por acaso você topar com uma imagem de um cachorro sorridente, em um e-mail suspeito ou em algum canto obscuro da web, pense bem antes de abrir. Afinal, o terror verdadeiro não precisa de muito. Às vezes, tudo começa com um simples sorriso.